Seahawk, you are go for liftoff. Roger, Houston. Got the goodies in the freezer and we are ready to do some flying. Nos últimos anos, a exploração espacial tem tomado novos rumos, e um dos planos mais ambiciosos é o retorno à Lua. A NASA está na vanguarda desses esforços com o programa Artemis, que busca estabelecer uma presença humana sustentável na superfície lunar. Além de explorar cientificamente e buscar conhecimento sobre nosso satélite natural, a NASA tem vislumbrado a construção de uma economia lunar que poderá abrir portas para avanços tecnológicos, inovação e cooperação internacional. Nesse contexto, o programa Artemis não é apenas uma missão, mas também um passo crucial em direção à expansão das fronteiras humanas no espaço e à criação de oportunidades econômicas e científicas que ressoarão ao longo das décadas vindouras. O entusiasmo por trás do programa Artemis não se limita apenas aos Estados Unidos e à NASA. Países ao redor do mundo, incluindo o Brasil e outros parceiros internacionais e comerciais, também estão desempenhando papéis nessa jornada para a Lua. A colaboração global está moldando o futuro da exploração espacial, permitindo que nações trabalhem em conjunto para atingir metas ambiciosas. À medida que o programa Artemis avança, a inclusão de nações diversas e a participação ativa de diferentes países representam um passo significativo rumo à expansão da presença humana além da Terra e à construção de um futuro mais amplo e promissor no espaço. Olá e bem-vindos ao Expansão Astronauta, e hoje voltamos a falar sobre a Lua. Tem uma playlist aqui específica no canal somente sobre colonização lunar. Em um dos últimos vídeos, esse aqui, nós fomos muito além. O vídeo ficou muito futurista, o que acaba deixando a coisa meio fantasiosa, mas agora nós vamos fazer diferente. Vamos falar um pouco sobre as ambições do programa Artemis na Lua. A NASA tem um plano muito sério sobre se estabelecer e criar uma economia lunar. Um plano já bem antigo, e agora que temos vontade política de voltar para a Lua, e nem preciso falar que é muito em razão da China, que tem a mesma pretensão, este plano está aos poucos sendo colocado em prática. O programa Artemis é muito mais do que voltar para a Lua e se estabelecer por lá, e é isso que nós vamos ver hoje. Então, bora pro vídeo. Depois que todas as decisões foram tomadas em relação aos landers de pouso na Lua, Starship e Blue Moon, sendo o Opaca da Dynetics deixado de lado, uma decisão estranha a princípio porque este lander de pouso lunar parecia perfeito para o programa Artemis por ser simples, prático e requerer baixa infraestrutura, algo que vimos neste vídeo e seria bem interessante você assistir porque tem muitos pontos que vamos discutir aqui. Bom, eu tinha certeza que a NASA iria escolher o pequeno lander Opaca. Coloquei minhas fichas nesta aposta. Este lander não precisa de toda aquela infraestrutura de reabastecimento em órbita e etc. E se você quer voltar para a Lua o mais rápido possível, esta seria a aposta certa. É claro que tive dificuldades em entender por que a NASA tomou a decisão que tomou, ou seja, embarcar em outra empreitada ambiciosa de pouso lunar que envolveria uma infraestrutura extensa com o Blue Moon, especialmente uma infraestrutura de reabastecimento. O Blue Moon foi repaginado e agora vai sim precisar reabastecer em órbita. E veja bem, utilizando veículos que nem sequer começaram a ser construídos ainda, e que estão realmente nas primeiras etapas de design, ou seja, um tipo de solução de igual dificuldade da Starship. Apesar de tudo, honestamente, eu gostei da escolha do Blue Moon porque iremos ver uma real competição entre SpaceX e Blue Origin, mas não é somente isso. Bem, a verdade é que, depois de ter a oportunidade de reler o plano da NASA para construir a economia cislunar, lembrando que cislunar é todo o espaço entre a Terra e a Lua, as coisas ficaram um pouco mais claras para mim. A verdade é que a NASA precisa da Starship ou algo semelhante à Starship se realmente quiser construir o tipo de economia que está tentando construir com a Artemis. Pelo menos o início desse tipo de economia. E estamos falando de uma economia de 3,7 trilhões de dólares, o que é claro é enorme. E você não vai alcançar esses objetivos enormes com pequenos landers como o pequeno Opaca. E é por isso que você precisa de coisas como a Starship e também precisa de veículos como o Blue Moon. E isso não é algo que a NASA acabou de inventar recentemente. Na verdade, isso faz parte de um plano geral deles para construir uma economia cislunar através da Artemis anos atrás, mesmo antes da Starship ser realmente pensada. O fato é que o surgimento da Starship e também de alguns novos veículos que a Blue Origin está planejando permitiu à NASA ser mais ambiciosa em seus planos e tornar esse objetivo de longo prazo mais viável.
E não é apenas a Blue Origin e a SpaceX que podem contribuir para isso. A ULA também se encaixa no plano, assim como os europeus e os japoneses. Então vamos lá, vamos examinar este plano com mais detalhes. Esta é uma visão de uma cidade lunar imaginada por uma empresa chamada iSpace, que acredita que isso possa se concretizar até 2040. No entanto, vejamos como é possível tornar isso uma realidade. Durante a década de 2020, sondas e rovers chegarão à superfície lunar, uma meta que a NASA já planeja há algum tempo. Empresas como a Astrobotic, com seus landers Viper e Peregrine, têm o objetivo de explorar recursos lunares, sendo o mais importante deles o gelo lunar. Com o gelo lunar, é possível obter hidrogênio e criar uma estação de combustível na superfície lunar. Essa estação terá a capacidade de suprir as necessidades tanto em solo lunar quanto na órbita lunar, além de facilitar a criação de depósitos de combustível na órbita da Terra, algo 6 vezes mais eficiente do que enviar propelente da superfície da Terra para a órbita baixa da Terra. Uma vez que esses depósitos estejam em órbita, as espaçonaves terão a capacidade de viajar até a mina lunar em busca de recursos e retornar à Terra de forma muito mais viável. Portanto, qualquer lander que pouse na superfície lunar terá o objetivo não apenas de descobrir esses recursos, mas também de explorá-los e dar início ao processo de construção da estação de combustível. Isso permitirá que a estação forneça combustível aos depósitos em órbita e impulsione todo este processo. Então todo o processo começa com pequenos landers e rovers explorando a Lua para encontrar gelo, que contém, é claro, hidrogênio para combustível. Uma estação lunar de combustível seria construída para abastecer missões lunares em solo e em órbita. Depósitos de combustível em órbita seriam criados para facilitar missões cislunares, ou seja, entre a Terra e a Lua. Isso facilitará muito e permitirá usar e explorar os recursos lunares de forma muito eficaz. Mas isto é só o começo. A fim de conseguir realizar o plano mestre, você precisa de landers lunares de tamanho consideráveis, em outras palavras, a Starship ou Blue Moon. E como eu disse antes, a NASA tem realmente a intenção de buscar esse tipo de objetivo, utilizando o que eles chamam de Commercial Orbital Transfer Services, ou COTS. Em português, Serviços de Transferência Orbital Comercial. Ou seja, COTS é um programa da NASA que envolve serviços de transferência orbital comercial. Ele busca desenvolver parcerias com a indústria privada para criar missões espaciais de baixo custo e eficazes. Mesmo antes da existência da nave estelar, a NASA já pensava em algo parecido, e isso é apresentado em um plano chamado Início de uma Nova Era de Industrialização Lunar via campanhas de missões COTS lunares. E a propósito, isso foi divulgado por pesquisadores do Centro de Pesquisa Ames da NASA e do Centro Espacial Kennedy da NASA, e vou compartilhar alguns trechos interessantes desse plano com vocês. E é claro que o link para o documento está na descrição do vídeo. Abre aspas. Desde a Apollo, não houve nenhuma missão humana além da órbita abaixo da Terra, porque nenhum dos planos do programa proposto era econômico ou proclamado como prioridade nacional. O plano proposto agora descreve uma abordagem de 3 fases, com novas campanhas lunares de baixo custo comercial e serviços de transferência orbital comercial ou COTS. E os objetivos dessas novas admissões de campanhas são prospectar recursos, determinar a viabilidade econômica de extrair esses recursos e avaliar a proposta de valor de uso desses recursos em futuras missões de exploração como Marte. E essas missões seriam realizadas em parceria com a indústria comercial usando o modelo de aquisição do programa COTS. Então, em outras palavras, esses landers lunares fazem parte do programa COTS, com o objetivo de longo prazo de construir uma próspera indústria lunar e uma economia lunar. E aqui estão os objetivos específicos. Número 1. Desenvolver e demonstrar serviços comerciais cislunares econômicos, como transporte lunar, mineração lunar e operações de utilização de recursos in situ lunares, ou seja, recursos disponíveis no local. Número 2. Permitir o desenvolvimento de uma arquitetura de exploração acessível e econômica para missões futuras a Marte e além. E número 3, incentivar a criação de um novo mercado lunar por meio de uso de recursos lunares para o benefício econômico da indústria comercial da NASA e da comunidade internacional. E aqui estão os detalhes do plano em 3 fases.
Fase 1. Avaliação de recursos e perigos da superfície. Em primeiro lugar, é necessário demonstrar as capacidades para transportar cargas da Terra para a superfície lunar de forma eficiente em termos de custos, o que, é claro, tanto o Blue Moon quanto a Starship pretendem fazer. Em segundo lugar, é necessário prospectar vários locais para recursos e perigos na superfície, fornecer dados reais desses locais e avaliar os locais potenciais quanto a riscos e acessibilidade e, finalmente, demonstrar técnicas para a extração de recursos e futuras operações de utilização de recursos disponíveis no local ou in situ. Então passamos para a fase 2, que é a demonstração piloto ou demonstração preliminar de recursos in situ lunares. Isso envolve demonstrar capacidades de produzir recursos diretamente no local, como a produção de água, oxigênio líquido, hidrogênio líquido e armazenamento em escala. E em seguida, demonstrar a viabilidade e a economia da ampliação da produção e da capacidade de armazenar várias toneladas de recursos na superfície lunar, especialmente considerando as capacidades expandidas das naves Starship e Blue Moon, que agora podem transportar 10, 20 ou até 30 toneladas de recursos. A ideia é testar a possibilidade de realizar essas produções na Lua de maneira sustentável e econômica. Também é importante demonstrar a capacidade de transportar grandes cargas da superfície lunar para destinos no espaço cislunar para armazenamento de longo prazo. Além disso, a capacidade de armazenar recursos na superfície lunar, especialmente o hidrogênio e oxigênio, é de grande importância, especialmente para os motores movidos a hidrogênio e oxigênio da Blue Origin, ao contrário da Starship, que funciona com metano e oxigênio. Enfim, chegamos à fase 3, que envolve a produção e serviços de entrega de recursos lunares obtidos in situ. A NASA concede contratos de longo prazo para a produção de recursos in situ na Lua, diretamente por lá, como água, oxigênio líquido e hidrogênio líquido, em quantidades de várias toneladas métricas por ano. E acredito que esse número aumentará significativamente, especialmente agora que temos veículos de pouso capazes de transportar 20, 30 ou até mesmo 100 toneladas para a órbita lunar. Além disso, também são concedidos contratos para serviços de entrega ou depósito cislunar, ou seja, uma estação de abastecimento na órbita lunar. E adicionalmente, contratos são firmados com diversos provedores comerciais para reduzir riscos e fomentar a competição. Então, quando esse depósito lunar estiver em operação, sendo abastecido com propelente e oxidante provenientes da superfície lunar, as portas estarão abertas. Isso tornará muito viável que empreendimentos comerciais alcancem a Lua, reabasteçam durante o processo e explorem os recursos lunares. E a propósito, esses recursos têm um valor imenso. Estamos falando de muitos metais raros e terras raras, que valem milhares de dólares por quilograma. E além disso, muitos recursos que são úteis no espaço. E não estamos falando apenas de propelente, estamos falando sobre oxigênio essencial para instalações e habitats lunares. Também está abundantemente presente no regolito lunar ou solo lunar. A Lua possui oxigênio suficiente em seu regolito para sustentar cada homem, mulher e criança na face da Terra por 100 mil anos. Deixe-me repetir isso novamente. Há oxigênio suficiente retido no regolito lunar para sustentar toda a população humana por incríveis 100 mil anos. Se você puder apenas minerar elementos do regolito lunar como oxigênio, o que a Blue Origin provou que é possível e está trabalhando no aperfeiçoamento desta técnica e sua demonstração, conforme falamos nesse vídeo, esse oxigênio extraído do solo poderia ser tão valioso quanto minerais ou qualquer outra coisa que possa encontrar na Lua. E à medida que o tempo passa e os incentivos aumentam, a mineração fora da Terra, onde o impacto ambiental é bem menor, essa indústria se tornará muito, mas muito mais valiosa. E a estimativa conservadora de 3,7 trilhões de dólares pode até ser superada. Então este é todo o planejamento da NASA para a Lua, e visa basicamente estabelecer uma economia lunar sustentável, criando uma indústria lucrativa e potencialmente revolucionária fora da Terra. E tudo que eu falei aqui está dentro do possível, dentro do alcançável em nosso tempo e tecnologia. Ainda mais agora que bilionários estão chegando e dominando o setor. Em todo caso, aqui está a verdadeira razão porque a NASA só escolheu provedores de landers gigantes como Starship e Blue Moon.
E os americanos não são os únicos que apostam neste jogo. Os europeus também procuram fazer parte desta infraestrutura cislunar. E um dos veículos mais importantes que fazem parte deste processo é o Airbus Moon Cruiser. Agora, o Moon Cruiser, ou Cruzador Lunar, não é um projeto para transportar uma quantidade enorme de carga útil como todas essas outras soluções o fazem. Mas ao mesmo tempo, há muitas missões envolvidas com a Artemis que simplesmente não vão exigir 20, 30 ou 100 toneladas de valor de carga. Por exemplo, a Estação Lunar Gateway vai exigir reabastecimento constante e o Moon Cruiser pode entregar até 4,5 toneladas para o Gateway, o que seria suficiente para abastecer aquela pequena estação espacial por um período muito longo de tempo. De fato, 4,5 toneladas de suprimentos podem fazer muito e ser útil para uma variedade de missões lunares diferentes. Mas além disso, o cruzador lunar também é projetado para implantar algo chamado European Large Logistic Lander, ou Lander Europeu de Logística de grande porte. Agora, se você tiver uma instalação de mineração lunar ou uma instalação de pesquisa, este deve ser um pouco mais longe do que o local de pouso, porque tenha em mente que a Starship só poderá pousar no terreno difícil do Polo Sul lunar. Portanto, será uma distância substancial, provavelmente entre o local de pouso da nave estelar e os locais de pesquisa, locais de mineração e etc. Então, em vez de ter que transportar seus suprimentos e outras necessidades de e para a nave estelar e esses locais, você pode entregar suprimentos diretamente a esses locais com este lander europeu, muito menor e prático do que o monstro Starship. O lander poderia entregar uma combinação de carga para os astronautas na superfície e também transportar uma variedade de diferentes cargas científicas, incluindo rovers que farejam novos recursos em diferentes locais, e isso também inclui o módulo Accent, que permite coletar amostras desses locais e em seguida levá-lo de volta ao portal Lunar Gateway para uma análise mais aprofundada. Esta é uma capacidade muito importante que permitirá que este lander não tripulado atenda uma variedade de locais diferentes na superfície lunar e, em seguida, devolva os suprimentos de volta ao Gateway. E é claro, este lander não vai entregar enormes quantidades de carga útil, mas permitirá muita flexibilidade melhor do que Starship. Um pequeno lander como este será capaz de procurar novos recursos em locais de difícil acesso e também reabastecer astronautas em locais que podem ser difíceis de atender com grandes landers, como a Starship ou o Blue Moon. Em outras palavras, entregar os recursos que o Alpaca poderia fornecer, exceto apenas com suprimentos e nada mais. E para ser sincero, eu preferia ver o Alpaca também envolvido nesse processo. Acho que é importante ter maior flexibilidade onde você quer pousar na Lua, mas contanto que a Agência Espacial Europeia ESA possa fornecer essa capacidade de menor porte, quanto maior, melhor no que diz respeito ao que a NASA está fazendo. Tudo isso é uma abordagem integrada e é muito interessante ver como tudo isso vai se desenvolver e desenrolar, e agora eu entendo um pouco mais porque a NASA tomou as decisões que tomou. Vamos colocar desta forma: a competição está aberta e vejo que estamos no caminho certo para estabelecer esta enorme economia lunar, que não apenas fornecerá os suprimentos necessários para alimentar nossa civilização faminta por avanços significativos, soluções inovadoras e novas tecnologias benéficas, mas também estabelecerá estações de energia solar e outras soluções que revolucionarão o futuro da população humana no planeta Terra. Tecnologias e recursos que terão um impacto profundo em nosso progresso e desenvolvimento como civilização. Isso é muito emocionante e está se aproximando. Se você gostou do conteúdo, então esmague este like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Isso ajuda demais o Expansão Astronauta a ganhar relevância no YouTube. Até a próxima.